Glória a Deus, a paz do Senhor aos irmãos. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E já vou pedir você que abra a sua Bíblia lá no livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônica, capítulo 18. Parabéns para cada um de vocês que conseguiu chegar aqui essa noite, porque é tão difícil hoje congregar, tantas barreiras que nós enfrentamos para estar aqui na casa do Senhor, para adorá-lo, para ouvir uma palavra. Então você está de parabéns. 2 Crônica, capítulo 18. Amém? Nós vamos começar a ler, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler, eu acho que apenas 2 versículos, que diz assim: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Amém, irmão? Só apenas até aqui. Que a igreja possa se assentar nessa noite. Glória a Jesus. E que a partir desse momento Deus esteja me ajudando a passar essa mensagem, né, que está no meu coração. Muitas das vezes nós não conseguimos, né, passar aquilo que Deus coloca, mas que Deus nessa noite esteja abençoando para que Ele tome a direção nesse momento e fale ao seu coração, né, fale conosco, para que possamos ser alimentados nessa noite. Glória a Deus. Então, aqui nessa noite, irmão, nós vemos uma aliança que foi feita entre esses dois homens, e por causa dessa aliança, quase que esse rei Josafá, ele perde a sua vida. E a aliança, irmão, é algo muito importante, que nós aqui sobre esta terra, nós vivemos em aliança. Não tem como eu e você estarmos aqui sobre essa terra e não vivermos em aliança com alguém ou com algo. Nós vamos ter que fazer alianças. Aleluia. Aliança é uma união, uma junção de duas pessoas, ou de uma pessoa com um grupo, ou de uma pessoa até mesmo com a empresa. Então isso é uma aliança, e a aliança mais famosa que nós, não diga mais famosa, mas que nós conhecemos, é a aliança que se trata do casamento, né? Mais conhecida, mais que aparece, é a aliança que é o casamento, em que o homem e uma mulher se unem em casamento. Também é uma aliança. Mas nessa noite eu quero te falar que a aliança mais poderosa é a aliança que nós fazemos com nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza aqui que todos os irmãos já fizeram essa aliança. E é a aliança mais importante. É a aliança com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas então, se nós não podemos viver aqui sobre essa terra sem ter uma aliança, então o que devemos fazer? Devemos ficar atentos, irmãos, e vigilantes. Porque se você trabalha numa empresa, indiretamente ou diretamente, você tem uma aliança com essa empresa.
você tem uma aliança com ela, não adianta você fugir. Você tem que trabalhar de acordo com ela. Você trabalha, você age para ajudar aquela empresa que você trabalha, porque afinal de contas, ela paga o seu salário, o seu sustento vem dali. Então não tem como fugir. Isso aí também é uma aliança, quando você está trabalhando em algum lugar. E também, até com a pessoa, também você faz aliança muitas vezes, né? Nós vivemos com aliança. Glória a Deus. E nós olhamos aqui, examinando esse rei Josafá, nós vamos encontrar e perceber que ele é um homem de Deus, Josafá. É um rei totalmente, um servo de Deus, que fez muitas coisas, né? Que obedeceu ao Senhor, que andou nos caminhos do Senhor, fez muitas coisas boas para Deus. Mas mesmo assim, ele não ficou livre de cair em uma cilada. Então nessa noite eu já digo para você, não é porque você é crente, não é porque você frequenta a igreja, não é porque nós estamos aqui sempre orando, clamando e buscando a Deus, que o inimigo não vai nos atacar, e em certos momentos não vai nos derrubar. Então, não fique pensando você, porque muitas vezes, irmãos, você começa a criticar até Deus. Poxa vida, eu sou de Deus, eu sou tão firme na obra, e está acontecendo isso comigo, eu estou passando essa prova, essa luta, eu vivo dessa maneira, eu vivo assim, assado, e Deus não me abençoa, Deus não age, Deus não resolve esse meu problema, essa situação. Aleluia. Você entendeu? Então, o inimigo, ele faz isso. Ele faz isso no nosso coração, ele coloca esse pensamento. Porque nós somos servos de Deus, nós estamos livres disso. Então, esse Josafá aqui, ele era um homem totalmente de Deus. Mas ele acabou fazendo aliança com esse Acabe, que é totalmente ao contrário, né? Esse Acabe não é um homem de Deus. E ele é pior ainda, porque ele é um fingido. Ele faz-se de homem de Deus. Ele faz que é de Deus, esse rei Acabe aqui, ó. Pior ainda, por quê? Porque ele vai enganar. Ele vai trazer o engano. Aleluia, glória a Deus. Então o que acontece? A palavra diz que Josafá, ele aparentou-se com Acabe, né? De uma certa maneira, até Josafá ele não é tão culpado. O que acontece aqui é que houve um casamento de um familiar de Josafá com Acabe. Agora imagine como é que é as coisas. Tantas pessoas que tinha ali, tantas mulheres que tinham, homens no reino de Josafá e de Acabe, né, também. A pessoa sai de um lugar desse para buscar uma pessoa lá do outro lado, né? Veja bem para você ver como é que é as coisas, né? Mas aconteceu isso. Aqui com certeza é isso. A Bíblia fala que ele aparentou-se com Josafá, né? Então há ali um laço, uma aliança feita, né, entre os dois através de suas famílias, que se uniu, se houve um casamento. Então, quando a Bíblia diz que passar do tempo, Josafá, ele vai visitar Acabe, né? E vai visitar Acabe agora que, de certa forma, é o seu parente, aleluias. E como eu falei, Acabe, ele é tão ruim, esse tipo de pessoa é tão ruim, irmão, que ele se aparenta ser de Deus, mas não é. E a Bíblia diz que quando Josafá chega ali, o que Acabe vai fazer? Ele vai fazer uma enorme festa, um enorme banquete, ele vai matar muita ovelha, muito gado, ele vai mostrar ali uma boa aparência para Josafá, aleluias, mas é tudo mentira, irmãos. E o nosso inimigo, Satanás, adversário nosso, é dessa maneira. Ele nunca vai aparecer da sua real forma. Ele nunca vai aparecer, irmão, para nós.
da forma que ele é verdadeiramente. Então ele vai vir sempre com a máscara. Para quê? Para enganar eu e para enganar você. E foi isso que Acabe já faz nesse momento. Por quê? Porque ele é um filho do diabo, esse Acabe. Então ele vai fazer de toda maneira para apresentar uma boa aparência de bom para Josafá, para ganhar o quê? A confiança de Josafá. Aleluia, Jesus. Isso aí é uma artimanha de Satanás. É isso mesmo que ele faz com as pessoas, né? Então, cuidado, irmãos. Cuidado com as primeiras aparências das pessoas, né? Você tem que ficar ligado, você tem que examinar, você tem que viver mais e conhecer mais, né? A todos, todo mundo. Não se deve dar assim total confiança de primeira mão para ninguém, né? Primeiro, nós temos que ser provados, né? Isso aí nós todos temos que fazer e ter das pessoas, tem que ser provado para nós entregarmos a nossa confiança a essa pessoa. Então esse Acabe, ele é tão sagaz, ele é tão maligno, que ele vai apresentar essa boa aparência diante de Josafá, e ele vai convencer Josafá. Ele vai ganhar Josafá para ir numa guerra que não é dele. A guerra é de Acabe. Porém, Acabe vai convencer Josafá para ele entrar na guerra. Aleluias. Com certeza, com muita mentira, né? Com certeza ele falou para Josafá: olha, Josafá, esse povo aí é um povo que não é de Deus, é um povo que está fazendo isso, está fazendo aquilo, e eu preciso de você me ajudar para proteger nosso rei, nosso povo, porque isso aí está destruindo o reino aqui. É um povo que não é de Deus. E Josafá vai cair nessa conversa mole dele, com certeza, e vai encarar essa guerra junto de Acabe. Aleluia, glória a Deus. Então Josafá, ele é convencido por Acabe para ir a essa guerra. De tal maneira, irmãos, que ele convenceu tanto a Josafá, que Josafá, ele vai dizer: não, como você é, eu também serei, como seu povo é, o meu povo também vai ser assim. Veja bem como Josafá já está enganado e convencido por Acabe. Aleluias. Agora imagine, irmãos, eu e você, a igreja, nós nos colocarmos juntamente com o ímpio e nós falarmos uma coisa dessa: não, eu vou ser igual a você, eu vou ser parecido com você, o que você faz, eu também vou fazer. Em outras palavras, é isso que Josafá está falando, mesmo sendo enganado. Ele está sendo enganado, mas é isso que ele está falando. Então, por isso que nós devemos ficar atentos, conhecer bem com quem nós estamos lidando, porque senão é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos declarar, quando chegar o ímpio com esse engano nas nossas vidas. Nós vamos também ser enganados e vamos declarar: não, assim como você é, eu sou, assim como o seu povo é, também serei. Veja só, aleluias. Então Josafá já está convencido e aceita ir a essa guerra com Acabe. Aleluia, glória a Deus. Mas Josafá, ele é um homem de Deus, irmãos, né? E a pessoa de Deus, ele sempre tem algo, tem uma luz, né, que anda com ele. Deus nunca vai me abandonar e te abandonar, né? Ele vai sempre fazer o quê para nós? Ele vai nos dar um sinal, né? Ele vai nos dar um sinal, ele vai sempre nos falar algo, nos advertir do perigo, para que nós não venhamos cair no perigo. Aleluias. Então Josafá, ele, por um momento ele diz: espera aí, nós vamos a essa guerra sim, mas primeiro nós vamos consultar o Senhor, consultar Deus. Aleluias, né? Então é isso que nós devemos fazer, igreja. Todas as coisas que nós viemos fazer, irmãos, vamos consultar a Deus. Você tem consultado a Deus? Você tem orado a Deus?
Será que nós temos lembrado disso, irmãos? De primeiro falar com Deus, colocar diante de Deus todos os projetos, tudo aquilo que nós vamos fazer, ainda que seja algo pequeno que nós vamos fazer, nós estamos colocando diante de Deus, nós estamos apresentando a Deus, consagrando ao Senhor, para que Ele abençoe, para que Ele direcione, né? Então isso é muito importante para nós crentes, para que seja abençoado, para que os laços sejam quebrados, né? Naquele negócio que você vai fazer, né? Naquela coisa que você vai realizar. Então é muito importante isso, consultar a Deus. Então Josafá ainda tinha essa luz, né? E ele falou isso com Acabe. Não, mas primeiro nós vamos consultar a Deus. Mas veja bem para você ver como que é o maligno, o homem ruim, né? Ele vai consultar a Deus sim. O Acabe, não, beleza. Só que ele vai chamar os profetas deles, irmão. Ele vai chamar os 400 profetas dele que ele tem. Veja, para que esse tanto de profeta? 400 profetas. Acabe vai chamar. Não, nós vamos consultar assim a Deus. Nós vamos chamar os profetas. Aleluia, glória a Deus. Mas os profetas de Acabe, né, só tem nome de profeta. Não tem nenhum que é profeta de Deus, né? E eles vão consultar aqueles profetas, e aqueles profetas vão soltar uma mentira para eles, né? Aleluia. Não, essa guerra vocês é suas, vocês já venceu, pode ir, está nas suas mãos. E cada um vai falar a mesma coisa, cada um atrás do outro profetizando. Essa guerra é sua, Deus já deu nas suas mãos, né? Essa guerra, mas sendo mentira, é mentira. Aleluia, glória a Deus. E quando Josafá, ele ouve todos esses profetas, é que nem eu te falo, Deus sempre dá um sinal. Josafá desconfia, ele vai reparar, poxa vida, 400 profetas, todos falando a mesma coisa, ninguém falou nada diferente, ninguém colocou uma dificuldade. Aleluia, isso está estranho. Glória a Deus. E Josafá, ele vai, né, tentar de novo. Fala, escuta aqui, Acabe, nós não temos mais nenhum profeta, já acabou os profetas, que os 400 já tinha profetizado. E Acabe falou, não, rapaz, ainda tem um só profeta, ele não está aqui não. Aleluias. Mas só que tem o seguinte, esse profeta aí, ele nunca fala bem de mim. Ele só fala mal. Aleluia, Jesus. E Acabe vai falar, e Josafá fala para Acabe, não, Acabe, não fale assim, rapaz. Então, ele vai chamar esse profeta, mesmo contra a vontade de Acabe, vai chamar esse profeta chamado Micaías. Glória a Deus. Que é um verdadeiro profeta de Deus. Aleluias. Então, Acabe, o que ele faz? Ele manda chamar esse profeta, Micaías. Aleluia, glória a Deus. E esse profeta vai vir, mas ele já vai vir também já acuado, porque no meio do caminho, Acabe manda alguém, e esse alguém já começa a falar no ouvido do profeta e colocar medo nele, né? Aleluias. Ele vai dizer que, olha, os 400 profetas, eles falaram coisa boa ao Acabe. Todos eles falaram coisa boa. Viu, Micaías? E que você chegando lá também, você fala uma coisa boa para o rei, rapaz. Você fala algo de bom para o rei, viu, rapaz? Então, Micaías, ele já foi com medo, né? Sabendo dessa história. E quando ele chegou lá, aleluias, no primeiro momento, Micaías, ele não vai entregar aquilo que Deus falou realmente, né? Micaías, ele vai falar as mesmas coisas dos profetas, né? Só que, irmãos, a pessoa má, quando ele está fazendo uma coisa mal, sabia que ele tem consciência que ele está errado? Ele tem consciência, ele sabe, irmão, que ele está no erro, mas a soberba, o orgulho é tão grande que não reconhece.
Porque o próprio Acabe, ele vai falar para o profeta: ô profeta, você está mentindo, você não está falando a verdade de Deus. Agora veja só, irmão, todos os profetas profetizaram da mesma forma. Acabe não fala nada. E agora o outro chega e fala do mesmo jeito, ele fala que esse está mentindo. Fala, você fala a verdade. Aleluia, Jesus. Então, com isso, Micaías, ele vai falar a verdade. Porque, finalmente, ele é um homem de Deus, ele é um profeta de Deus. Então, ele tem que ter aquele compromisso. Ainda que ele seja morto, ele vai falar a verdade. Aleluia, Jesus. E aqui no versículo 16, vai dizer assim: então disse ele, vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para casa. Aleluia, Jesus. Quando Acabe ouviu isso, irmão, aleluia, Jesus, ele pega e fala para Josafá: tá vendo, Josafá? Tá vendo aí, Josafá? Eu não te falei que esse homem, ele só fala mal contra mim? Ele não fala uma coisa boa? Tá vendo aí o que ele falou? Aleluia, Jesus. Mas na verdade não é o profeta que está falando, é Deus que está falando mal de Josafá. Porque, irmãos, o próprio Deus é que quer matar o Acabe. É o próprio Deus que está falando mal de Acabe. E é o próprio Deus que quer matar Acabe. Aleluias. Porque o profeta depois, ele vai revelar que ele viu uma reunião lá nos céus, né? Deus com seus exércitos de anjos. Aleluias. E ele viu quando Deus perguntando, quem vai persuadir Acabe para que ele vá a essa guerra e caia lá em Ramote de Gileade. Então preste atenção que é o próprio Deus que quer que Acabe caia e morra lá nessa guerra. Por isso, irmão, que Acabe está insistindo. Acabe, de maneira nenhuma, mesmo o profeta chegando, falando a verdade, para ele não vai desistir de ir da guerra, porque Deus já determinou que ele vai ali. Porque a palavra vai dizer que nesse momento ninguém fala nada quando Deus fala. Por quê? Porque está os anjos ali, e os anjos, eles não podem, irmão, fazer o mal. Os anjos, eles não vão fazer o mal. Então o que vai acontecer? A Bíblia diz que vai aparecer um espírito maligno e vai falar: eu vou lá persuadir Acabe. E Deus pergunta para ele: como? E ele fala: eu vou lá e serei um espírito de mentira na boca dos profetas. E Deus fala para aquele espírito: você vai mesmo, e você vai prevalecer. Por isso que Acabe não desiste, irmão. Mesmo recebendo a profecia, a palavra de Deus, a direção, mesmo sabendo que ele estava errado, aleluia, ele vai a essa guerra. Por quê? Porque Deus determinou que aquele espírito maligno ia enganar Acabe para ele cair naquela guerra. Aleluias. Mas Acabe, ele está querendo colocar Josafá numa encrenca, numa enrascada, né? Por causa dessa aliança que ele fez, Josafá aceitou ir, e agora Acabe vai para essa guerra. Aleluias. E chegando lá na guerra, antes de chegar na guerra, ele vai falar para Josafá: Josafá, eu vou entrar na peleja, eu vou pelejar, mas você vai vestir de rei, você vai ficar lá vestido de rei. Aleluia, glória a Deus. Sabe para que isso, irmão? Para os outros povos pensar e olhar o rei de Israel, é aquele lá, e matar Josafá. E foi isso que aconteceu. Quase que Josafá morreu, porque quando chegou lá, né, o outro rei deu ordem: vocês não vai pegar nem pequeno nem grande, você vai atrás do rei. E foi assim que aconteceu, né? Foram atrás de Josafá, quase até matar, e Josafá clamou a Deus. A Bíblia diz que Josafá clamou a Deus e foi livrado naquele momento, né, da morte. Aleluia, Jesus. Mas veja bem o que Acabe fez: colocou Josafá, né, numa encrenca. Por quê? Porque Acabe era mau. Acabe era um jugo desigual para Josafá.
Aleluia, Jesus. E nós devemos, irmãos, tomar cuidado. Fazer aliança nós vamos fazer. Não tem jeito, como eu disse. Mas vamos vigiar. Vamos vigiar com quem nós estamos perto, andando perto, junto. Aleluia. Você aqui que trabalha, né? Você tem lá seus colegas de trabalho. Mas não dê total confiança, irmão, para todos. Cuidado. Cuidado no ambiente seu de trabalho. Porque senão alguém pode fazer o que Acabe está fazendo com Josafá. Colocar ele na frente, né, da guerra para morrer. Aleluia, no lugar dele. Então, pessoas podem, irmão, para se livrar de algo, ele pode colocar em cima de você, no seu trabalho. Ele pode jogar aquele mal para cima de você. Aleluia, Jesus. Então, nós temos que vigiar. Vigia. Aleluias. E Acabe, Josafá, ele recebeu o livramento. E nessa história, irmãos, Acabe, ele morreu, né? Ele fez tudo o que fez, mas ele acabou morrendo. A Bíblia diz que na simplicidade, um homem atirou uma flecha, e a flecha pegou bem na juntura, né, da armadura que ele vestia, e ele acabou morrendo naquela peleja. E Josafá foi livre, porque Deus teve misericórdia dele. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, fica atento. Nós não podemos viver sem aliança. Nós temos que trabalhar. Nós temos que estar, né, participando de grupos. Aleluias. De coisas, né, na sociedade. Mas temos que ficar atento. Porque armadilhas estão em todos os lugares. E Satanás está por trás. Querendo derrubar, né, um e outros, né? Principalmente aqueles que são do Senhor. Porque Josafá era alguém que era do Senhor. Era um homem de Deus. Se você ler a história de Josafá, você vai ver que Josafá era um homem de Deus. Então você, que é uma pessoa de Deus, aleluias, fica atento. Fica atento com as alianças, aleluias, feitas, aleluias. Fica esperto. Não durma no ponto, aleluias. Consulte a Deus, né? Veja o que Deus fala, o que Deus te mostra, aleluia. Que nem nossa irmã deu testemunho aqui, que ela pediu a Deus, né, para aconselhar, falar algo para aquela gerente lá do trabalho dela. Então é assim que se faz, é consultar ao Senhor. Consulta a Deus antes de fazer uma aliança, aleluia. Porque afinal de contas, você tem uma aliança maior, que é a aliança com Deus, aliança com Jesus Cristo, né? Essa aliança aí, ela é a mais importante e você tem que permanecer nela. Amém? Glória a Deus. Então fica com esta palavra nessa noite, se coloque de pé, glória a Deus. Vamos fazer uma oração em favor da igreja nesta noite.